Discover Houston, negative return. Fato é que vocês vão se deparar com esse tipo de coisa aqui enquanto vocês estiverem na sua jornada como designer. Isso não significa que lá, na hora de fazer os seus criativos, vocês vão precisar de fato fazer tratamento de pele, de imagem, isso é mais raro. Mas, como a gente sabe que uma hora ou outra vocês vão precisar, então essa aula vai servir exatamente para isso, tá? Que é quando vocês quiserem saber como tratar uma pele, vocês já vão saber. Inclusive, existem algumas outras funções também para as mesmas coisas que eu vou ensinar aqui. A gente vai tirar a nossa imagem como background e vamos nos aproximar aqui para entender que essa pele tem várias imperfeições, ok? E que uma coisa que a gente precisa se atentar é, na hora de tratar, não exagera. Trata, mas mantenha sempre aquela característica natural. A foto ela tem que parecer natural, ela não pode parecer que é uma coisa artificial, uma coisa de revista. É que é uma coisa que eles criticavam muito, pessoas que exageravam ali no Photoshop. Mas toda pele tem imperfeições, então aqui a gente vai tratar para poder tentar amenizar isso aqui. Qual que é o primeiro passo? A gente precisa identificar os pontos aqui que são divergentes da pele principal, beleza? Então o que a gente faz? A gente tem aqui ó, uma ferramenta chamada Patch Tool, que basicamente você vai contornar uma certa área aqui, tá vendo? Eu só estou clicando com o botão esquerdo do mouse ao redor disso aqui, mantém pressionado, você seleciona uma área. Aí você clica em cima e aí você leva para um ponto em que você tiver uma pele mais limpa. Vamos supor aqui, por exemplo. Quando você solta, ele já faz uma mudança, tá vendo? Só que não ficou uma mudança tão natural porque a gente escolheu uma parte ruim da pele. Vamos escolher uma parte um pouco melhor aqui, quer ver? Isso. Que no caso ele pega, no caso aqui, ó, quando a gente arrasta, tá vendo? Ele pega a característica de onde o nosso bloco que está se movendo tem. Beleza? Essa é uma das formas. Uma outra forma da gente conseguir um resultado parecido é através do Spot Handling Brush Tool. Você clica nele e aí você vem aqui para aumentar o tamanho do seu pincel. Você pode colocar aqui o Size em 100, Hardness em 100 e o Spacing pode deixar aqui em 25 mesmo, não tem problema não. E aí, quando você clica em qualquer ponto, o que ele faz é remover determinados tipos de imperfeição. Quanto maior o tamanho do seu pincel, mais tendência ele tem a cometer erros. Então vamos supor que eu faço aqui, ó. Viu? Ele faz uma leitura muito esquisita porque ele pega alguns pontos ao redor aqui e isso não é legal. Então mantenha sempre o seu pincel ali por volta de 100, 150, porque ele fica pequeno mesmo, porém você consegue pegar pontos bem específicos. Em situações principalmente numa pele assim, que você tem muita espinha. Mas lembrando, toma muito cuidado para não deixar nada artificial, ok? Aqui, por exemplo, não vai funcionar direito porque era maior. Eu teria que aumentar o tamanho do meu brush tool. Bacana. A gente também tem uma outra função que é o chamado Fill, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Que o Fill é o preenchimento. A gente vai utilizar ele para outras coisas ainda, para cenários fake, vocês vão entender isso aí. Mas ele também serve para você pegar pequenos pontos dentro do seu objeto, dentro do seu projeto, para você fazer ali algumas pequenas mudanças, levando em consideração o contexto geral da imagem. Então você vai, por exemplo, selecionar uma parte aqui, e aí você vem em Edit Fill, e aí você coloca aqui, ó, em Contents, Content Aware, ou relativo ao conteúdo, beleza? Se estiver em português, tá? Aí você coloca em OK. O que ele faz para a gente é meio que pegar as características ao redor da parte onde a gente selecionou e fazer um preenchimento. E aí a gente pode fazer isso ao redor da imagem inteira, através do fio ou através ali do que no caso eu mais utilizo para essa função, que é o Patch Tool. Nesse caso aqui, ó, você percebe que ele tem algumas características relativas a essa parte do rosto. Então você pode pegar partes próximas, mas que estejam limpas, ou seja, cuja característica que a gente quer remover não esteja tão evidente, e colocar ali justamente para criar essa modificação. E aqui você pode ir e continuar fazendo, beleza? Sempre mantendo o aspecto mais natural possível, que para não ficar aquela coisa artificial, aquela coisa esquisita, e que a gente percebe claramente que tem manipulação ali. Aqui a pele dele é um pouco mais esburacada, então é melhor deixar assim, que no caso aqui ela fica melhor preenchida. Mas beleza, aí a gente fez isso, vamos comparar com a nossa imagem original. A nossa imagem original, a nossa imagem editada, a gente consegue
perceber claramente que tem uma diferença muito grande aqui, só que não está artificial. Só que aqui a gente ainda consegue suavizar um pouco mais essa pele, para deixar ela ainda mais suave. Depois que a gente tira as principais imperfeições aqui, ó, mas sempre mantendo uma coisa ou outra, que é para manter aquele aspecto natural, né? Que aqui no caso seria um tratamento, não literalmente você transformar a pessoa num robô. O que você vai fazer? Você vai aqui, ó, criar uma nova layer por cima dessa outra. Você vai aproximar aqui. E aí você vai vir na ferramenta de pincel, você clica aqui. E aqui, ó, você vai aumentar o seu pincel de forma que ele cubra uma área da imagem maior. Pode cobrir bastante, porque no caso essa imagem ela é grande. Ela tem 7.952 por 5.304, então ela está numa qualidade assim, excelente. Vamos colocar 3.500, 3.500 está grande. Vamos colocar 2.500. Vai. E o que a gente vai fazer? A gente vai pressionar o Alt, que no caso o Alt ele vai liberar para a gente aqui o conta-gotas, para a gente pegar uma parte daquela imagem, onde a gente vai considerar o contexto dela. O que eu quero dizer com isso? A luz aqui, nessa parte da imagem, está de um jeito, nessa parte da imagem está em outro, nessa parte está em outro. Cada parte ali da nossa imagem tem um contexto de luz. E a gente precisa seguir as características daquele contexto de luz para não dar nenhum tipo de conflito na hora que a gente fizer a nossa modificação. Então, o que eu faço? Eu clico aqui no Alt para pegar o conta-gotas, vou numa área ali onde eu sei que tem cores em comum, clico, e aí depois, a cor que eu selecionei, ela vai aparecer para mim aqui embaixo. Então, na hora que eu clicar aqui, ó, a cor que vai ser preenchida vai ser de acordo com o contexto da parte em que eu selecionei. E aí eu faço isso em algumas partes do rosto, tá vendo? Levando sempre em consideração o contexto daquela luz ou daquela cor de pele ali, de forma a não prejudicar o contexto geral. Vou fazer igual eu fiz lá naquela aula de modo de mesclagem, vou em Dissolve e vou limpar essas partes ao redor aqui, ó. E aí eu poderia ter usado um pincel um pouco mais macio aqui, principalmente nessas partes, que é justamente para dar aqui uma diferença, mas uma diferença sutil. Mantenho no normal mesmo, que é como eu faço, porque o normal ele dá uma opacidade melhor que os outros modos de mesclagem, necessariamente para essa função aqui, para essa questão. Só que aí eu vou reduzir aqui, no caso, a opacidade, tá? Que aí, no caso é como se eu estivesse colocando uma espécie de maquiagem por cima dessa pele. Quando você tira aqui, ó, você observa que tem uma diferença, mas ela é uma diferença muito sutil. Então, eu mantive a pele natural, eu mantive a pele com brilho natural, eu mantive a pele com todas as características daquela pele, porém ela está mais limpa, ela está mais bem tratada, tá dando a sensação que tem alguma coisa ali melhor trabalhado do que se eu chegasse com essa pele aqui. Então, observando a diferença, a gente percebe claramente que você diminui a gordura, você diminui a quantidade de imperfeições da pele e você mantém as características originais ao mesmo tempo. Tá? Eu poderia aumentar um pouquinho a opacidade aqui, ó, por exemplo, vamos deixar aqui em 50. Deixa em 60. Que aí você ainda mantém as características, só que a nossa pele aqui está totalmente tratada. E aí, no caso, um outro uso que a gente tem aqui para o fio seria justamente o de você remover filtro de imagens. Tá? Vamos supor que você baixou essa imagem aqui, que ela está com filtro lá do Google. Aí você vai vir aqui, ó, nessas partes, você vai selecionar as partes da sua imagem que você quer tirar necessariamente, e você vai usar o fio para fazer isso também. Selecionou aqui, Edit Fill. Lógico que às vezes ele vai descer erro até porque eu peguei uma área muito grande, mas se você vier numa área menor, mesma coisa. Tá? E aí eu vou fazendo isso para todas essas partes aqui, inclusive essas linhazinhas que tem aqui, ó. Edit Fill. Ctrl D. Cheguei no rosto, Robson, como é que eu faço? Mesma coisa. Só que aí depois você vai ter que fazer uma pequena alteração no rosto dele, que a gente vai falar ainda durante o curso. E aí você vai trabalhando aqui até remover todas essas imagens, essas marcas d'água aqui, beleza? Não é difícil não, tá, gente? E é isso aí. Se vocês tiverem dúvidas, lembrem de perguntar na nossa comunidade, de mandar as nossas sugestões lá. Pode mandar direct também, que depois a gente reúne tudo e faz alguns compilados ali
para tiração de dúvidas, ok? Muito obrigado, até a próxima aula, tchau!